A única coisa que eu acho realmente perigosa em muitas religiões é que ela dá às pessoas uma desculpa banhada a ouro para parar de pensar, para parar de pensar, para parar de pensar, para dizer que eu não preciso pensar sobre isso porque minha religião diz que isso é certo, isso é errado, é tão claro quanto isso, é preto e branco, tá? Eu não preciso pensar sobre isso mais, é apenas uma questão de fé e nós honramos isso. Nós dissemos, é uma questão de fé. Eu acho que temos que parar de honrar as pessoas por pararem de pensar. O tipo de ateísmo sobre o qual Richard e eu falamos não é uma negação completa de qualquer coisa. É uma questão de o que é provável e, sabe, eu não posso provar que não há uma chaleira orbitando Marte, mas não é provável e tudo o que sabemos sobre o universo, pelo menos para Richard e eu, nos leva à conclusão de que não há evidências de propósito ou de intervenção divina. Mas isso não significa que argumentamos definitivamente que podemos provar que isso não pode ser o caso. Não estamos negando, apenas afirmando a evidência da realidade. Na verdade, não me descrevo como ateu. Aprendi com meu amigo, novamente, Christopher Hitchens. Eu me descrevo como um antiteísta. Não posso provar que Deus não existe, mas preferiria não viver em um universo com um. Se estamos falando sobre o Deus da tradição judaico-cristã, esse Deus é normalmente definido como um ser que é onisciente, onipotente e totalmente bom. E ainda assim, há sofrimento no mundo. Como poderia haver sofrimento no mundo se houvesse um Deus que soubesse sobre esse sofrimento, tivesse o poder de preveni-lo e não o prevenisse? Os cristãos, claro, conhecem este contra-argumento e dizem muitas coisas em resposta. Por exemplo, eles dizem, mas Deus nos deu livre arbítrio. Esse foi um grande presente que vale todo o sofrimento que ocorre. Porém, como temos livre arbítrio, ele não poderia nos impedir de causar sofrimento aos outros. Bem, podemos questionar se o dom do livre-arbítrio vale a horrenda quantidade de sofrimento que tem havido no mundo, sem dúvida, desde que existem seres capazes de sofrer. Mas é evidente que há sofrimento no mundo não causado pelo livre-arbítrio. Por exemplo, todos vocês sabem que durante cerca de 1 dúzia de anos, terminando talvez há 1 ano ou 18 meses atrás, o sudeste da Austrália sofreu uma terrível seca. E durante essa seca, muitos animais morreram. Eles morreram porque os buracos de água secaram ou não conseguiram obter comida suficiente. Não foi a ação humana que causou esse sofrimento. Portanto, há sofrimento no mundo que não é causado pelos humanos, causado por terremotos, secas e assim por diante. Os cristãos, às vezes, também dizem que o sofrimento é o resultado do pecado, mas é impossível acreditar que uma pequena criança que é esmagada por um prédio que cai em um terremoto tenha pecado e, portanto, mereça esse sofrimento. E, claro, os animais que eu já mencionei não pecaram e ainda assim sofrem, não apenas nas mãos dos humanos, mas nas mãos da natureza. Eu perguntei a muitos cristãos inteligentes e pensativos e estou perguntando novamente ao John Lennox esta noite para me explicar como a existência de sofrimento não merecido, não causado pela atividade humana, poderia ser compatível com a ideia de que um Deus onisciente criou este mundo, sabe sobre o sofrimento, poderia ter previsto o sofrimento no momento da criação do mundo e não mudou as coisas para reduzir essa vasta quantidade de sofrimento que acontece no mundo hoje. Parece-me extremamente improvável que este mundo seja um mundo que foi criado por esse tipo de Deus. Parece-me muito mais provável que este seja simplesmente um mundo que surgiu através dos processos de evolução com os quais estamos cada vez mais familiarizados, que são, de fato, cegos e desorientados, mas que, ainda assim, geraram seres capazes de raciocinar e desenvolver capacidades para entender o mundo e sua situação, porque isso tinha vantagens de sobrevivência, mas agora podem usar essas capacidades para entender o mundo. Isso me parece de longe a imagem mais plausível do mundo em que estamos do que aquela que os teístas tentam nos persuadir a aceitar. Talvez a área mais profunda de conflito entre ciência e religião, embora eu não acho que seja mencionada tão frequentemente, e isso está no método de abordagem à verdade. A religião depende em grande parte da autoridade. Pode ser a autoridade de textos sagrados, como no Islã sunita e no cristianismo protestante, cristianismo, ou textos juntamente com líderes religiosos que são divinamente inspirados,
para interpretá-los como no Islã xiita e no catolicismo romano. Não temos nada parecido no mundo da ciência, e eu quero fazer uma distinção clara. Nós temos heróis, cientistas pelos quais temos um enorme respeito, mas eles não são autoridades a quem recorremos para a solução de problemas científicos. Por exemplo, na minha área, certamente Einstein é o maior herói do século XX. Mas ninguém hoje, discutindo sobre a teoria da gravitação, resolveria a questão referindo-se aos artigos de Einstein de 1915, 1916. Hoje é entendido que qualquer estudante de pós-graduação razoavelmente bom entende a relatividade geral melhor do que Einstein entendia. Nós aprendemos, nós progredimos e então, na ciência não existem profetas. Temos heróis, mas não profetas. Outra diferença na abordagem à verdade é que nos esforçamos muito na ciência para eliminar a influência do pensamento desejoso, enquanto grande parte do pensamento religioso parece não ser nada além disso. Eu devo acreditar na vida após a morte, porque como eu poderia enfrentá-la se minha vida fosse terminar na morte? Eu posso entender por que a noção de Deus surgiu e persistiu, pois fornece uma suposta explicação simples de grandes questões, é um cobertor de conforto para os ansiosos e desprovidos, e é uma poderosa arma de controle. Você tem a escolha de aceitar apenas pela fé que existe um Deus e se deitar luxuriando na espuma da satisfação, não há mais necessidade de pensar. Pois por que perseguir o incompreensível mais do que uma afirmação confortante? Ou você pode se deleitar com o poder do intelecto humano coletivo, um intelecto que se aprofunda nas experiências, está atualmente em fervorosa busca de compreensão deste lado do túmulo e adiciona à vida o prazer do verdadeiro entendimento. A ciência é vista como desprovida de espiritualidade, o que é equivocado. Escrevo livros e falo sobre ciência porque, ao olhar para uma foto do telescópio espacial Hubble, vejo as 400 bilhões de galáxias em nosso universo. Observe galáxias a 10 bilhões de anos-luz de distância, que podem ter tido civilizações ao seu redor, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Observe o que aprendemos sobre o universo e como os átomos funcionam. Essas coisas produzem admiração, maravilha e mistério. Sou cientista porque amo mistérios. Então, fingir que a ciência é apenas seca e não tem espiritualidade e, portanto, é de alguma forma menos significativa que a fé é simplesmente não entender a ciência e menosprezá-la. E então a discussão que podemos ter é quão maravilhoso e incrível o universo é, e eu acho que compartilharíamos dessa discussão, mas condenar a ciência como sendo consumismo, eu sou um educador. Eu quero educar as pessoas porque quero que elas aprendam sobre como viver uma vida melhor e como o mundo funciona e ser capaz de tomar suas próprias decisões e experimentar mais alegria, porque quanto mais você se entende, quanto mais você entende a natureza, eu acho que a vida é mais enriquecedora. O ponto não é fazer as pessoas acreditarem na evolução apenas por acreditar na evolução. O ponto é fazer as pessoas pensarem racionalmente sobre os dados de seus sentidos e entenderem argumentos lógicos, e queremos que as pessoas pensem no estilo da ciência. Os cientistas são otimistas, eles acreditam que, dado tempo, dada a colaboração extremamente importante, eles chegarão a explicações que não requerem a inserção de palavras como Deus. Deus não é mais do que uma palavra, francamente, que é usada para disfarçar a incapacidade de compreender algo. Então os teólogos obscurecem Eu deveria ouvir mais e tento à medida que envelheço, mas pensar menos é algo que nunca quero fazer e acredito que, no final das contas, a ciência é a atividade mais humilde. Supor que o universo foi feito para nós não é humilde. Supor que somos uma parte insignificante do nosso maravilhoso universo e aproveitamos ao máximo o que podemos é humilde.